A China aumentou hoje as tarifas sobre as importações dos Estados Unidos de 84% para 125%. É isso mesmo. A medida é uma resposta ao presidente Donald Trump, depois de elevar os impostos sobre os produtos chineses para 145%, como a gente falou ontem aqui no Conexão. O que, claro, intensifica apostas em uma guerra comercial que ameaça realmente as cadeias de suprimentos do mundo todo. O novo percentual entra em vigor a partir de amanhã. Vale reforçar que nesta semana Trump decidiu suspender as tarifas de dezenas de países por 90 dias, com exceção para a China. Então, para analisar esse cenário, a gente faz conexão com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, o Vitélio Brustolin. Vitélio, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Prazer conversar com vocês. Pois é, Vitélio, a China fez o que já estava adiantando que faria, ou seja, não cedeu à pressão, né? Olha, Kelly, a China está dizendo que isso vai se transformar numa piada. A questão toda é que não faz diferença agora se os Estados Unidos continuarem subindo as tarifas. A China diz que não vai subir mais porque inviabilizou o comércio entre os dois países. Na prática, os Estados Unidos estão aplicando 145% de tarifas contra a China e a China está aplicando 125%, Kelly, ou seja, os produtos dos dois países mais do que dobraram de preço nessa guerra comercial até o momento, Kelly. Pois é, e a gente está falando de cerca de 40% do PIB global, né? China e Estados Unidos, ou seja, dá uma dimensão para a gente do tamanho do estrago. O Trump tem dito, não é, Vitélio, recentemente, que espera que mais cedo ou mais tarde a China vá negociar. Qual que é a sua opinião nesse sentido, levando em conta, claro, a importância comercial que tem entre esses dois países, né? São volumes realmente gigantescos, mas, ao mesmo tempo, essa relação que foi criada agora com o governo Trump de pressionar a China de uma forma que o país asiático tem encarado e declarado que não é a ideal. Olha, Kelly, o que acontece é que no primeiro mandato do Trump, em janeiro de 2020, houve uma negociação entre China e Estados Unidos. Na época, a China recuou. Ela aceitou comprar mais 200 bilhões de dólares, importar isso a mais dos Estados Unidos. Mas nós não lembramos disso direito porque foi em janeiro de 2020, foi logo antes da pandemia de Covid-19. Então, caiu numa gaveta do esquecimento global. O que acontece é que, desde então, a China reduziu a sua dependência para exportações aos Estados Unidos. Até 2020, a China exportava 25% da sua produção para os Estados Unidos. Hoje exporta 12%, caiu pela metade essa dependência. Na teoria dos jogos, nós fazemos uma análise de como esse tipo de situação pode ser resolvida. Existe uma tendência na teoria dos jogos que é o domínio da escalada. O domínio da escalada, num paper da Rand Corporation, significa que um lado pode continuar escalando num nível que o outro não tem condições de sustentar. O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, diz que os Estados Unidos têm o domínio da escalada e o argumento dele é que os Estados Unidos exportam para a China 1/5 do que a China exporta para os Estados Unidos. O problema é o seguinte, Kelly, a leitura de todos os economistas e analistas, inclusive analistas de teoria dos jogos, é que quem tem o domínio da escalada, nesse caso, é a China, porque ela fornece produtos que os Estados Unidos não conseguem substituir facilmente a curto e médio prazo. E a China pode substituir as exportações para os Estados Unidos para outros parceiros, como para a Europa, América do Sul, para outros locais. E pode suprir a necessidade dos exportadores chineses com reserva de dinheiro que a China possui. Já os Estados Unidos não têm como suprir a necessidade de bens que compra da China. Portanto, o domínio da escalada nesse caso, quem controla a situação com maior maestria é a China e não os Estados Unidos, Kelly. Bom, além de tudo isso que você já explicou para a gente agora, Vitélio, na sua opinião, o que mudou em relação a 2020 sobre as estratégias chinesas dentro do mercado internacional? Eu pergunto pelo seguinte, né? A gente vê agora a China conversando até com inimigos históricos, não é?
Pois é, a China se reuniu com o Japão e Coreia do Sul, como você bem lembrou. Isso meses atrás seria impossível. Isso demonstra que a estratégia do Trump de fazer a América grande novamente está ajudando a China a se tornar grande novamente. Em alguns momentos, a própria Europa, já que a Europa agora se rearma, como nós não vemos desde da Segunda Guerra Mundial, está numa corrida armamentista para reduzir a dependência geopolítica dos Estados Unidos. E também a Europa prepara um pacote de retaliações econômicas aos Estados Unidos. Então, esse rearranjo da arquitetura internacional é algo que a China procurou. Quando os Estados Unidos olham para essa questão comercial com a China como se fosse um jogo de pôquer, né? O secretário Bessent fala que a China tem um par de 2 no jogo de pôquer. Ele está se referindo a isso como se fosse um jogo de soma zero. O jogo de soma zero, Kelly, é aquele em que um lado só pode vencer se o outro perder completamente. É como um jogo de pôquer. A questão é que o comércio internacional não é um jogo de soma zero. No comércio internacional, quando um lado se beneficia, o outro tem toda a tendência de se beneficiar também. Você vende produtos, recebe dinheiro e quem comprou os produtos os utiliza, ou seja, todo mundo sai ganhando. Nesse jogo que os Estados Unidos estão jogando nesse momento, todo mundo sai perdendo, mas quem sai perdendo mais até o momento são os Estados Unidos, Kelly. Pois é, Vitélio, mas diante disso tudo, as bolsas asiáticas se recuperam com o apoio estatal e também das tarifas chinesas. As ações no continente reverteram as perdas do começo da semana. As ações de Hong Kong e da China reverteram a queda hoje pela manhã, mas ainda, claro, tem muita instabilidade nos mercados internacionais, não é? Essas bolsas estão se recuperando, elas não conseguiram recuperar todas as perdas ainda. No caso da China, ainda há um prejuízo de 3% no valor das ações, mas essas bolsas também estão se recuperando porque o governo chinês está injetando, ou pelo menos tem a promessa, de injetar dinheiro na economia caso seja necessário. Ou seja, existe uma questão de credibilidade e confiança no governo, que é algo que os Estados Unidos mantiveram durante 8 décadas, inclusive com a dolarização do comércio internacional, mas que nesse momento, porque violam as regras do direito internacional para o comércio internacional, a Organização Mundial do Comércio foi totalmente desmontada pelo governo Trump, já começou isso lá em 2019, quando ele boicotou a indicação de juízes para a Corte de Apelação da OMC, e essa falta de credibilidade é algo que os mercados não gostam. Então, você pode ter uma previsão de prejuízo e os mercados vão tentar agir contra isso. Agora, ter uma completa imprevisibilidade não ajuda ninguém a investir nem a fazer comércio, Kelly. Pois é, fica uma situação muito complicada e a gente acompanhando tudo, né? A cada dia uma notícia diferente que pode abalar demais o mercado. Vitélio, olha só, o tarifaço de Trump tem provocado boicote internacional a produtos dos Estados Unidos. Isso acontece na Europa e no Canadá, por exemplo. São apelos por iniciativas para destacar negativamente produtos norte-americanos nas prateleiras dos supermercados para evitar a compra e optar por outros locais. É a prova de que toda ação tem uma reação. E também internamente, não é, Vitélio, nos Estados Unidos, muitos americanos têm gravado vídeos pelas redes sociais mostrando que muita coisa que eles consomem é feita na China. Pois é, Kelly. Olha, no caso do Canadá, é por causa das tarifas que isso está acontecendo, mas é também pelas provocações do Trump dizendo que o Canadá vai se tornar o 51º estado dos Estados Unidos. Então, já existia um orgulho no Canadá dos produtos made in Canadá, feitos no Canadá, e nesse momento esses produtos são anunciados pelos comerciantes como produtos preferenciais, há placas, destaques nas prateleiras. No caso de outros países, a Europa, por exemplo, há boicote, por exemplo, contra a Tesla, né? O Elon Musk foi fazer campanha lá para a AfD na Alemanha. Existe um forte boicote dos produtos das empresas do Elon Musk, tanto na Alemanha quanto no resto da Europa nesse momento, inclusive a reprodução do gesto dele com o braço estendido, o que lembra muito a saudação nazista, Kelly. Então, tudo isso faz com que haja um boicote tanto dos Estados Unidos quanto dos apoiadores do Trump no mundo inteiro nesse momento.
Vitélio, na sua opinião, né, se essa tarifa elevada que inviabiliza o comércio entre os dois países, se algo não mudar, se algo não acontecer de diferente, em quanto tempo os americanos devem sentir um efeito no bolso? Isso é imediato. Primeiro, não dá para substituir todos os produtos comprados da China. Então, se você pegar um iPhone, por exemplo, que hoje custa um pouco mais de $1.000, a projeção é de que se tiver que fazer as baterias, o chip, as telas, tudo dentro dos Estados Unidos, o iPhone custaria $3.500, Kelly. Então, primeiro, não dá para levar toda a cadeia de produção para dentro dos Estados Unidos, porque o comércio internacional ele é organizado assim. Você compra os produtos mais baratos, as pessoas compram containers de peças e aí montam os equipamentos procurando eficiência e custos mais baixos. Todo o comércio internacional é assim, a cadeia global de produção, isso é a globalização. Faz décadas que é desse jeito. Não dá para levar tudo para dentro dos Estados Unidos com os mesmos custos e muito rapidamente. Para você montar uma fábrica de carros, leva 3 anos. Para você montar uma metalúrgica, leva de 3 a 5 anos. E os empregos que o Trump quer criar com essa iniciativa não são mais como eram na década de 50, 60. Se você entrar numa fábrica de automóveis hoje, as luzes são apagadas, porque não tem mais pessoas trabalhando, tem pouquíssimas pessoas lá dentro, não precisa ter luzes acesas. Os carros são montados por braços mecânicos. Então, além de demorar muito em encarecer os produtos, ainda por cima não tem o efeito de gerar os empregos que o Trump quer com essa iniciativa, Kelly. E, Vitélio, por aqui o dólar voltou a subir e fechou a quinta-feira a R$ 5,89. Isso depois dos Estados Unidos terem anunciado, né, a tarifa ainda maior de 145% à China. Então, a moeda norte-americana abriu hoje, né, nesse mesmo patamar, uma turbulência toda no mercado financeiro e a gente não consegue ainda prever, né, obviamente sempre é difícil falar em cotação, em câmbio, mas neste momento o desafio ainda é maior, né? Todo mundo fica realmente muito apreensivo. A cotação do dólar é um dos cálculos mais difíceis de se fazer porque ele depende de muitos fatores, mas realmente os últimos dias são de imprevisibilidade total, é isso que nós falávamos há pouco, nenhum investidor gosta disso. Imagina a pessoa que vai abrir uma empresa, ela não tem ideia de quantos serão os juros daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e ela não tem ideia se ela precisar comprar produtos do exterior, como é que vai estar o euro, o dólar, então qual é a possibilidade dessa pessoa empreender agora? Isso trava a atividade econômica. Isso trava os juros num nível elevado também, tanto dentro do Brasil, que a taxa Selic hoje está 14,25, é muito alta, taxas que rememoram 10 anos atrás, que é com previsão de ir a 15% até o fim do ano, ou seja, uma taxa similar à de 2006. E nos Estados Unidos a taxa de juros está de 4,25 a 4,5, também é muito alta para os Estados Unidos. Isso tudo desacelera a economia, uma economia que, além de tudo, é inflacionária. Lembrando aqui que o Biden e a Câmara não conseguiram fazer uma chapa vencedora, justamente por causa da inflação. Eram os dois Is, né? Inflação e imigração. Então, se o Trump continuar nessa tendência de inflação dentro dos Estados Unidos, isso vai gerar muita insatisfação popular, como já vem gerando, a aprovação dele caiu para 43%, Kelly. Pois é, nossa, são dias realmente muito complicados, turbulentos, e a gente não para, né, de checar informação, inclusive no fim de semana, tenho certeza vai ter muita coisa acontecendo. Vitélio, muito obrigada, viu? Um ótimo fim de semana para você e sempre bom ter você aqui comigo no Conexão. Obrigado pelo convite, bom fim de semana. Obrigada.